Olá, irmãos. Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui outra vez atendendo um gentil convite do pastor Samuel Roldão para participar de mais uma reunião através desse nosso encontro virtual, né? Fiquei sabendo que, através do pastor Samuel, que foi uma bênção para muita gente, e eu me sinto satisfeito, feliz de participar de novo, embora a minha participação da outra vez foi muito curta. E se eu fosse me deixar levar, é que eu ficaria até mais tempo do que, na verdade, é necessário. Mas também, por outro lado, não me furtaria a oportunidade de participar, de jeito nenhum, porque é um privilégio participar com tanto homem de Deus. Mandar um abraço especial para o meu grande amigo, o irmão Vindayal, e dizer que nós estamos aqui, né? E também a manifestação é extensa, extensiva a todos os ministros de todos os países que estão participando conosco. A mensagem nos une, a mensagem nos une completamente diferente do que no passado a denominação nos unia, porque a mensagem apara arestas para dentro do corpo, né? Ela retira as anomalias e tudo que pudesse atentar contra o verdadeiro companheirismo, a verdadeira comunhão dos filhos de Deus. E a revelação da palavra, ela na verdade, ela é um ambiente, é uma atmosfera onde se reúne ou está ali explícita, mostrada a vontade de Deus para todos nós, e isso nos une um ao outro. Nós estamos vivendo, especialmente já que nós somos os homens e mulheres, os eleitos que participam da última hora, dos momentos finais da história da humanidade dentro do âmbito cristão, né? Das coisas que acontecem, que aconteceram, acontecem e ainda restam por acontecer. Nós estamos vivendo um momento extremamente difícil. Existe referência bíblica para isso, além do que o irmão Brana fala, trazendo muita luz sobre os nossos dias, muita luz mesmo. Os dias de Noé são referências para esses dias, mesmo porque a Bíblia diz que como foram ou como foi nos dias de Noé, né? Assim também seriam nos dias da manifestação do Filho do Homem. E nós sabemos perfeitamente que nós estamos em pleno tempo da manifestação plena do ministério do Filho do Homem nos mensageiros, através das eras, e agora culminando com a manifestação de Lucas 17, especialmente do verso 26 em diante, a manifestação do ministério com tudo aquilo que o ministério do Filho do Homem, Jesus Cristo, teve, mostrou aqui na terra. Isto se repetiu e se repete. Se repetiu no mensageiro e agora nós estamos vendo com muito prazer ver se repetindo na igreja, no corpo místico, no corpo de Cristo. Mas nós estamos vivendo num tempo de intensidade de polarização, porque polarização toda a vida houve. Deus e o diabo são dois polos completamente antagônicos, né? Desde o Éden existe isso, mas nunca foi tão intenso, tão volumoso como agora. É agora que as opiniões, as interpretações, as visões pessoais das coisas de Deus, da política, das finanças, do mundo inteiro, tudo é polarizado. Os homens
não suportam uns aos outros mais. Isso tem que, pela mensagem de Montblanc, atingir um clímax, para depois haver uma calmaria, claro, para o Concílio Mundial de Igrejas, contra o que é também uma polarização contra a noiva antes dela subir, ou no período que ela sobe. Mas eu estive pensando, desde domingo passado, da nossa culto dominical, eu estive pensando sobre o papel dos verdadeiros homens de Deus nestes últimos instantes aqui. Qual é a nossa relevância? Eu estou me referindo aos verdadeiros, deixando de lado tudo, me atendo só na mensagem e na luz da hora. Qual é realmente o papel, o nosso papel aqui? E meditando, eu fui levado a esta meditação aqui. Nós não estamos agora convertendo a noiva. A noiva é convertida já. Nós não estamos ganhando a noiva, nós não somos salvadores da igreja. Não, a nossa missão principal é fazer com que a noiva veja que ela já é. Ela tem que entender hoje quem ela é, para que ela possa, até das minúcias disso, até entender a hora que nós estamos vivendo. E uma das coisas que me chamou a atenção, e isto é um assunto muito vasto, uma das coisas que me chamou a atenção na meditação, especialmente, foi a história de Ruth. Ruth, logo que Noemi e Elimeleque, chegaram a Moabe, dentro do pensamento de Deus, Ruth já estava. Ela era uma moabita ali, morava em determinado bairro, mas houve uma conjunção de fatores que fez com que ela se inserisse na família de Noemi e Elimeleque. Veja, Elimeleque não foi lá ganhar a Ruth. Ele foi lá buscar a Ruth ganha, porque ela estava na história da redenção na mente de Deus. Eles não tiveram o mérito de ir buscá-la. Na verdade, eles não são protagonistas, eles são coadjuvantes do plano, são pessoas que pertencem ao plano. Os ministérios nossos não podem ser supervalorizados, já que nem o irmão Brana supervalorizou o seu ministério. Mas ele fez com que os eleitos da hora vissem quem era o ministério dele. Isso não nos deixa nos ufanar, pensar que nós somos melhor que os outros e tal, muito pelo contrário. Mas, se nós formos acompanhar cada acontecimento e detalhe da vida de Ruth, prova que ela estava sendo despertada para algo, que a sua visão apenas foi abrilhantada, vamos dizer assim. Ela foi enxergando as etapas, porque ela era ela. Ela não foi aleatoriamente achada, não. Ela foi achada, ela foi encontrada, não é verdade? E ali até culminar, ela passou por vários momentos, mas que contribuíam para o bem dela e de Cristo, o seu Boaz, até atingir o casamento principal. Então, Ruth não tinha nacionalidade. A noiva nunca teve nacionalidade. A noiva nunca teve rótulo denominacional. Mesmo durante as eras, ela era um grupo à parte. Era um grupo que, um espírito, e não pode não ser o Espírito Santo, um espírito a conduzia independente dos líderes. Embora os líderes, como eu acabei de dizer, sejam coadjuvantes do plano. E ela veio até os nossos dias, até Laodiceia,
Não é verdade? Agora, só que em Laodiceia, todos nós sabemos, há uma particularidade que é o ministério do Filho do Homem se repetindo no profeta mensageiro. Para poder, como aprendemos há poucos dias, para poder culminar com o desfecho final da redenção. E, como disse o profeta na mensagem à brecha, né, ele disse que os selos não seriam abertos antes das eras denominacionais e as eras da igreja terminassem. Não podia ser, os selos não podiam ser abertos antes de terminar esse itinerário, esse curso das 7 eras. Então, eu pensei em nos ater só a nós aqui, propriamente dito. Eu tenho uma experiência que nos ajuda, ou pelo menos me ajudou muito a entender isso. Uma experiência interessante, bem pessoal mesmo, que em 1973, meados de 73, 74, a mensagem havia recém-chegado no Brasil há 1 ano, 2 anos, e um irmão lá do Centro-Oeste foi muito usado por Deus através de programa de rádio e a exposição das eras, da mensagem que nós tínhamos naquele instante, tínhamos pouquíssimas imprimidas, chegavam para nós, espanhol e um pouco de inglês. E as pessoas então ouviam aquela novidade, aquela nova luz, porque sempre foi uma nova luz, elas se manifestavam através de cartas. E eu que estava congregando na igreja deste irmão, recém-chegado, de uma frustrada tentativa de cursar teologia no seminário, havia saído, porque, de certa forma, aquilo era incompatível para mim. E eu já havia crido na mensagem. E eu fui enviado, naquela época, enviado a atender as pessoas que solicitassem visitas e batismos por carta. E eu fui enviado para o sudeste do país. Nem tanto São Paulo, mas mais Minas Gerais e Espírito Santo, e parte do Rio. E para eu ir para o estado do Espírito Santo, atrás de alguns irmãos que haviam escrito, e não era só de cidade, da zona rural também, eu tive que passar um período, não me lembro se passar a noite na rodoviária de Belo Horizonte. Para quem conhece a rodoviária de Belo Horizonte, ela tem 2 plataformas laterais abertas, fora da cobertura, como se fossem 2 jardins suspensos ali. E dali se enxerga grande parte da cidade. E eu estava sentado esperando a hora de seguir viagem. E já estava de volta. E naquele momento eu olhei para a grande cidade de Belo Horizonte, já com seus 2 milhões e pouco de habitantes. Me veio um pensamento assim, será que uma cidade desse tamanho não tem cartas, não tem eleitos, não se manifestou ninguém? E no meu coração eu falei assim, se algum dia Deus me mandasse para cá, eu viria, sem hesitar. Bem, falei isso, ficou aquilo assim, e eu olhei para uma aglomeração de pessoas e fui lá ver o que era. E ao chegar ali, era uma luta de boxe, eu não me interessei muito, e passei na porta de uma loja. Veja que experiência interessante, simples, mas interessante. E eu havia recém-casado, que eu casei em 72, e nós vivíamos um período difícil financeiramente.
E eu vi, ao passar por uma loja de tecido, uma malha estampadinho. E me deu aquele desejo tão grande de levar um corte de roupa para minha esposa. Mas o dinheiro não era meu. A gente ia batizar e visitar, e as ofertas, os dízimos, a gente teria que levar dentro daquele critério, daquele sistema lá, teria que levar a arrecadação para trás, inclusive a gente não se hospedava em lugares que fossem dispendiosos, nem comia. A gente fazia tudo para levar para trás. E eu, numa luta interna muito grande, não tinha dinheiro próprio, mas resolvi lançar mão do dinheiro da igreja e comprei a roupa para a esposa. Eu confesso para vocês que sumiu da minha mente se eu cheguei lá e falei para eles. Creio que sim, que eu havia comprado. Mas, contudo, eu carreguei aquela incerteza dentro do meu coração que eu havia feito uma coisa que um ministro não deveria fazer. Os anos passaram, chegamos agora ao ano 2016, por aí. Nós fomos visitar nosso grande amigo Vindayal. Veja o papel dos homens de Deus. Esse é o grande papel. Esse é o grande papel, é dar luz para quem já é, aumentar a luz de quem já é. Se o pastor entender isso, ele nunca será dono do rebanho. Ele nunca será um déspota, ele nunca será um delegado da igreja. Ele se sentirá privilegiado de ser o homem que acende a luz. Há um homem aqui que acende a luz. Para o eleito, eu me considero eleito, claro, mas eu carregava aquele peso, aquela nuvem negra sobre aquela incógnita de ter pegado um dinheiro que supostamente não era meu e ter comprado o vestido para a esposa. Pois não há de ver que, mais ou menos, repito, o ano 2016, por aí, nós estávamos hospedados com o pastor Vindayal em Trinidad e Tobago, mais propriamente na ilha de Tobago. E ele gosta muito de ouvir as nossas histórias aqui, penetração na selva para ganhar eleito ali, como foi o caso de eu encontrei há quase 50 anos um ex-escravo dentro da mata, e aquele homem morreu na mensagem. Então, o irmão Vindayal gosta disso. E eu, naquela oportunidade lá naquela casa que ele nos alugou na beira da praia ali, eu comecei a contar isso para ele. E eu percebi que o olhar dele, enquanto eu contava, estava ouvindo o que eu falava, mas meio que meditativo, assim. Quando eu parei, ele subitamente diz assim, mais ou menos assim: irmão Vanderlei, aquele dinheiro nunca foi deles, sempre foi seu. Ora, meus irmãos, veja bem, eu já era um obreiro de anos, eu tinha o conhecimento da escritura de Paulo para que não atasse a boca do boi que debulha e coisa parecida. Mas o sistema impôs uma falta de visão. Aquele sistema me condicionou a uma visão mais curta do que na verdade era. Veja que detalhe simples dentro da mensagem, mas que mostra muita coisa. Mas aquele homem de Deus que me ouviu com tanta paciência, daquele jeito, com tanto gosto, ele subitamente diz assim, tire mais ou menos assim, talvez não textualmente, pastor Vanderlei está presente, ele se lembra disso, Vanderlei Vilaça, ele diz, pastor Vanderlei, fique tranquilo, aquele dinheiro nunca foi deles, ele sempre foi seu. Eu, como assim? Aí ele pegou e enquadrou toda a minha viagem, todos os detalhes da minha viagem, inclusive o vestido que cobriu a esposa. Ele mostrou a minha viagem, atendendo as pessoas, recebendo deles os dízimos e ofertas, que não pertenciam ao sistema local. Eles não estavam trabalhando. Mas eles creram através do rádio. Lembrem-se, eu disse que nós somos coadjuvantes. E coadjuvante
não atropela a função do outro. A função de um coadjuvante, ela pode até ter um pouco mais de relevância do que um ou outro. Porque, por exemplo, um varredor do teatro é um coadjuvante do espetáculo. Mas, e o ator, né, embora ele seja o personagem principal, mas a minha função de pastor não atropela a função de outro pastor. Eu não sou dono do seu rebanho, e eu não almejo o seu rebanho, e coisa parecida. Mas precisou do ministério do irmão Vindayal, que eu particularmente, pessoalmente, considero como um ministério apostólico, para muitos irmãos, para muitos ministérios, não faz dele isso grande, pelo contrário, faz dele responsabilizado mais ainda, como outros homens de Deus que nos ajudaram. Mas a minha luz brilhou naquele instante, acendeu-se uma luz para mim, tirou-se um peso do meu coração. E ele enquadrou tudo, desde o meu descanso ali na sacada, em tudo ele mostrou. Me falta alguns detalhes aqui, porque já não lembro mais. Mas aquele fato ficou marcado para mim como os ministérios atuam. Os ministérios atuam justamente alargando, enlarguecendo, dando essa luz, modulando esta luz para nós, até que nós cheguemos ao momento final, como nós ouvimos no culto domingo da escola. É um selo, a luz é um selo que vai aumentando de manhã em manhã, de aurora em aurora, até chegar nesta revelação final que Deus tem para nós neste momento, e que a nossa teofania sabe, não precisa de ninguém dizer isso, a nossa teofania sabe quanto tempo falta pelo acontecimento de tudo mais. Os eleitos estão se manifestando. A mensagem, outra coisa que é uma meditação pessoal, eu aceito até ser ajudado nisso. Eu penso que chegará um momento que o castiçal sairá das nossas mãos. Mesmo de nós, os verdadeiros homens de Deus, na mensagem da última hora agora. Chegará um momento que a igreja não vai precisar de nós mais, a não ser da nossa liderança em todos os sentidos aqui, de confiança. Mas por quê? Porque a obra de Deus estará consumada em cada indivíduo. É a consumação dos séculos. É a consumação é a eternidade engolindo o tempo. O tempo dos ministérios, o tempo de uma igreja, o tempo de uma congregação e o tempo, universalmente falando, da igreja noiva do Senhor. Porque assim, volto para Ruth, assim aconteceu com Ruth. Assim aconteceu com Rebeca e assim aconteceu com a noiva do Senhor através das eras até hoje. Então, é uma meditação que alimenta a minha alma, essa, da minha função, da minha importância dentro da visão de Deus, do conceito de Deus, porque nós também, o nosso ministério não caiu de paraquedas, ele é predestinado. Ele já era também, como eu disse que Ruth já era. Ruth nunca foi moabita. Ruth sempre foi a noiva de Boaz. Não é verdade? O irmão Branham entendeu isso. O irmão Branham sabia perfeitamente disso. Daí então, nós o temos como o primeiro grão que amadureceu na era. Ele entendeu isso. E ao entender isso, é certo, é estabelecido que nós entenderíamos como o resto da lavoura. Se ele é o primeiro grão, nós somos o prolongamento, o restante da lavoura. E isso está se evidenciando no coração de cada eleito, e eu penso que cada homem de Deus que está à frente de um grupo de pessoas, seja grande ou pequeno, tem constatado isso. Então, fico feliz de repartir essa meditação com os meus irmãos, repito, de muitas línguas. Eu não sei nem se o tradutor vai conseguir acompanhar o meu ritmo, porque eu me esqueci da tradução. Mas
Então, Deus abençoe a todos vocês. Agradeço outra vez ao pastor Manuel Rodão por nos dar esta oportunidade e nos colocar à disposição, tanto eu quanto os ministros que são responsáveis pela obra aqui, todas as vezes que formos solicitados, participarmos deste evento importante para nós, se não para as outras pessoas, pelo menos para nós. Um abraço a todos. Se eu soubesse a língua de vocês, eu daria o abraço na língua de cada um. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, eu sou o pastor Vanderlei Pereira Lemos, pastor da igreja que está em Belo Horizonte. Deus abençoe.